Amados irmãos, mais uma vez é um momento bem especial. Primeiro porque já é especial, porque o dia é especial. Hoje é domingo, dia do Senhor. Um dia em que nós estamos aqui não por causa de nós, mas por causa daquele que nos salvou. Nosso Senhor fez desse dia realmente um dia muito especial. Basta lembrar que o domingo é o dia que o nosso Senhor ressuscitou dos mortos. Foi nesse dia que Ele, depois de ter morrido, ter passado 3 dias na sepultura, Ele ressuscitou dos mortos e triunfou sobre todos os inimigos e declarou a sua vitória publicamente, aparecendo vivo, incontestável. Realmente faz do domingo um dia muito especial para nós. Não é um dia para pensarmos em nós mesmos, mas para pensar no nosso Salvador, que nos salvou, nos resgatou. Nosso coração e nossa mente devem ser preenchidos com o conhecimento salvador do nosso Deus, Jesus Cristo. E a pregação que ouviremos hoje vai tocar nesse aspecto da nossa salvação por meio da obra de Jesus Cristo na cruz, quando Ele morre e ressuscita. Isso é o conteúdo da mensagem de Jonas. Nós vamos ler no capítulo 3. Pode parecer estranho que Jonas está no Antigo Testamento, e como é que pode ser que Jesus era o conteúdo da pregação de Jonas? Nós vamos então meditar nesse capítulo e também ouvir a mensagem desse capítulo. Só para nos situar então, o capítulo 1 de Jonas, acho que quase todos aqui devem conhecer a história de Jonas, que foi engolido pelo peixe, né? Então no capítulo 1 conta sobre Deus mandando ele ir para Nínive, ele recusa e foge, e por causa disso Deus levanta uma tempestade no mar, e ele acaba sendo jogado no mar, engolido pelo peixe. O capítulo 2, ele está dentro da barriga do peixe, orando a Deus. E depois ele é, então, cuspido na praia. E agora, no capítulo 3, ele está fazendo aquilo que devia ter feito no capítulo 1, que é ir para Nínive pregar. Então, isso está acontecendo agora no capítulo 3, que é o capítulo que nós vamos ler. Então, assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto o homem como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Antes da pregação, vamos orar mais uma vez, vamos pedir o auxílio do Senhor. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, nós te louvamos porque já ouvimos a Tua voz na leitura da Tua palavra. Nossos ouvidos ouviram as palavras dos 10 mandamentos, mas mais do que isso, nosso coração reconheceu que essas palavras são Tuas. São palavras de um Deus para o povo que lhe pertence. São palavras de um Deus amoroso,
um Deus que operou a salvação do seu povo, e um Deus que agora está trabalhando na vida do seu povo, preservando o seu povo nessa salvação que ele mesmo conquistou. Por isso, Senhor, acordar de manhã bem cedo e vir para o lugar onde o teu povo está sendo congregado, não em função do lugar, mas em função do teu povo, e especialmente em função da tua promessa de que tu vens ao encontro do teu povo para falar-lhe ao coração, para comover-lhe o coração com o teu amor, com o teu cuidado, com tuas promessas. Por isso nós rogamos que mais uma vez, nesse momento em que a tua palavra será pregada, que nossas fraquezas todas sejam vencidas pela graça e poder do teu Espírito Santo, para que, a despeito das dificuldades do pregador, a despeito das dificuldades do teu rebanho aqui presente, tu possas usar essas palavras com poder para transformar nossas vidas. E até mesmo aqueles que visitam essa congregação possam compreender essas coisas e possam perceber que tu és um Deus zeloso, cuidadoso e misericordioso. Ó Pai, perdoa-nos em nossas fraquezas e ajuda-nos para que, depois de compreendermos bem essa palavra, ela possa ser assentada em nosso coração, para que possamos sair daqui com ela e vivermos essa palavra no restante deste domingo, mas também ela nos sirva no restante da semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos essas bênçãos, este favor. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, a nossa salvação não é obra nossa. Nossa salvação é obra de Deus. Nossa salvação é obra de Deus somente. Essa verdade o próprio Jonas já expôs no capítulo 2, no verso 9, o finalzinho do verso 9, ao Senhor pertence a salvação. Não é obra nossa. A salvação prometida desde o início da criação, já em Gênesis 3,15, você vê Deus prometendo o Salvador ao nosso pai e à nossa mãe que pecaram no Jardim do Éden. Essa promessa feita ali no Éden, ela foi concretizada quando o nosso Salvador Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele deu prova incontestável de que o Pai aceitou a obra que o Filho fez em favor do seu povo, da sua igreja. E por causa disso, ele fez do seu Filho o Salvador prometido de todo aquele que nele crê. Ressurreição, morte na cruz, são dois atos redentivos que o nosso Deus usa para anunciar aquilo que o nosso Senhor Jesus fez em favor do seu povo. Esta era a mensagem que os apóstolos pregavam. Morte, ressurreição. E essa é também a mensagem da igreja do Senhor Jesus até os dias de hoje. Por causa disso, quando a igreja prega Cristo e sua obra redentiva, temos a promessa da palavra de Deus que o Espírito Santo está pegando esta pregação, está trabalhando e aplicando no coração de pecadores crentes. E até convertendo pecadores descrentes. Como é que o Espírito Santo faz isso? Como é que ele está trabalhando no coração da gente por meio da palavra? Pela pregação, meus irmãos, o Espírito Santo traz Cristo e todos os benefícios de Cristo, todos os benefícios que o nosso Salvador Jesus conquistou na cruz e na sua ressurreição, e ele aplica isso sobre o coração do pecador.
O Espírito Santo faz isso gerando Cristo no coração do pecador. Ele gera Cristo. O pecador que não tinha Cristo no coração. Agora, por causa do Espírito Santo, Cristo é gerado. O Espírito Santo, por meio da palavra pregada, entra nos cantinhos mais escuros, mais escondidos do coração do homem. Coisa que nenhum de nós conseguimos fazer. Ele chega lá com a luz do Evangelho e revela toda sujeira, todo pecado, toda maldade. Ele ilumina a mente que antes estava envolta em trevas para que a mente iluminada pelo Espírito possa compreender a mensagem do Evangelho. E ele faz isso de tal maneira que o pecador passa a receber a pregação de uma maneira completamente nova, diferente. O pecador que antes não enxergava a sua miséria no pecado, ele passa a olhar para si e reconhecer o seu estado deplorável de pecado, de miséria, e por causa disso, do merecimento da condenação mesmo. Ele reconhece que ele só merece condenação. Ao mesmo tempo em que ele abraça, com fé verdadeira e confiante, a promessa que Deus perdoa os seus pecados. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo também converte o coração de tal maneira que o pecador passa a responder à mensagem da pregação com uma vontade nova, uma vontade renovada, um desejo renovado e sincero de amar a Cristo com toda a sua força. E o desejo de mostrar esse amor a Cristo na sua vida, no seu dia a dia, mostrando assim os frutos dessa conversão em sua vida. Então, meus amados irmãos, arrependimento sincero, fé verdadeira, são duas coisas que marcam a conversão do crente conforme a promessa de Jesus Cristo no Evangelho, e que ele opera por meio da pregação e da obra misteriosa do Espírito Santo em nossas vidas. Essa obra que acontece na vida dos crentes hoje, na vida de vocês, foi experimentada pelos ninivitas na época de Jonas. Não foi diferente. Por causa disso, na mensagem dessa manhã, vocês ouvirão que é Deus quem opera a salvação de vocês. Ele envia sua palavra, ele concede arrependimento e ele perdoa os pecados. E vamos ver isso olhando para o capítulo 3 de Jonas e para essa história de Jonas. Vamos nesse primeiro ponto, Deus opera a salvação de vocês enviando as palavras. Especialmente os 4 primeiros versículos do capítulo 3 de Jonas. Vocês já pararam para pensar por que vocês estão aqui hoje? Vocês estão aqui hoje porque Deus enviou um mensageiro das boas novas para você. Deus fez com que vocês ouvissem a mensagem das boas novas em algum momento da vida de vocês. Vocês ouviram? Vocês creram? E esse ouvir com fé, essa coisa que estava acontecendo dentro de você, quando você estava ouvindo a pregação, levou vocês a crerem em verdade no Senhor Jesus Cristo. Tudo começou com a palavra que Deus enviou a vocês. Cada um tem sua própria história, cada um sabe como isso aconteceu. Porém, se vocês estivessem lá na época de Jonas, e se vocês não fizessem parte do povo de Israel, dos judeus, se vocês fizessem parte de qualquer outra nação naquela época, provavelmente vocês estavam perdidos, porque vocês não teriam ouvido nenhuma mensagem de salvação. Se vocês estivessem fora de Israel, a chance de você ouvir sobre a mensagem de salvação era mínima. O capítulo 3 de Jonas
É a única passagem em todo o Antigo Testamento que Deus está enviando um profeta para anunciar a salvação a outro povo. Fora de Israel, ninguém ouvia sobre isso. Até aquele momento, os profetas estavam pregando dentro da nação de Israel, lá no norte, lá no sul, no meio, em Samaria. Além dos profetas que estavam falando o evangelho, o povo de Israel podia também reconhecer a mensagem do evangelho nos sacrifícios, quando os animais estavam sendo oferecidos. Na lei de Moisés, quando falava sobre a promessa da obediência em Cristo Jesus. Por causa disso, no capítulo 1 de Jonas, quando Deus diz que Jonas tem que ir para Nínive para falar a verdade de salvação, o que Jonas faz? Jonas não vai. Para Jonas era muito estranho sair de Israel para levar o evangelho para outra nação. Isso estava completamente contra tudo que eles conheciam até aquele momento. Então, para Jonas é compreensível a atitude dele. Não era correta, mas dá para entender. Mas nos versos 1 a 4, depois do episódio de Jonas ser jogado no mar por causa da negativa dele, e depois de tudo que acontece na barriga do peixe, então, no capítulo 3, a palavra vem a Jonas a segunda vez. Mas agora, quando a palavra vem a segunda vez, ordenando que ele fosse pregar em Nínive, dessa vez, Jonas não recusa e não foge. Ele obedece e vai. Então, dá para perceber que já tem uma mudança aqui. Alguma coisa já está um pouco diferente aqui. Jonas antes não queria ir a Nínive. Agora ele prontamente se levanta e vai a Nínive. Mas notem, meus irmãos, que a mudança aqui não é essencialmente uma mudança em Jonas. Se você quer tirar a dúvida disso, leia o capítulo 4 depois. E você vai ver que o Jonas, no capítulo 4, depois de tudo isso, é o mesmo Jonas do capítulo 1. Ele continuava não desejando que o evangelho fosse levado a Nínive. Ele se retirou da cidade e ficou esperando que Deus destruísse Nínive. Não há uma mudança significativa em Jonas. Mas há sim uma mudança significativa na situação que estava acontecendo ali. Pessoal, Então a situação está diferente aqui. Jonas pode até estar o mesmo, mas a situação mudou. Embora a experiência que Jonas havia passado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, por causa da desobediência dele, realmente foi uma experiência muito forte para Jonas, de tal maneira que ele sabe o que Deus era capaz de fazer. Primeira vez ele foi jogado no mar. Ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Ele sabe o que Deus podia fazer com ele. Então ele não tem como lutar contra Deus. Ele vai para Jonas, para Nínive. Mas ele ainda continua com o mesmo desinteresse pela salvação dos pecadores de Nínive. Jonas não estava interessado na salvação deles. Para Jonas, salvação era somente privilégio para aqueles que estavam dentro da aliança. Os que estavam fora, morram. Então, esse outro tipo de mudança que está acontecendo aqui, mostra que, diferentemente do que acontecia até aquele momento, agora a palavra de Deus estava chegando a outro povo. Devia chegar a outro povo. Isso é a situação nova aqui. Deus está enviando um mensageiro a Nínive para ensinar que a salvação não podia ficar somente em Israel. A salvação não era só para Israel. Lembre-se da promessa de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Agora pense sobre o que está causando essa mudança aqui. Não é Jonas. Dependesse de Jonas, as coisas seriam as mesmas.
Pense que a causa dessa situação nova, da pregação sendo enviada a Nínive, é a mesma causa que está fazendo com que a pregação chegue a vocês aqui agora. O fundamento é o mesmo. Cristo. Cristo é o fundamento dessa pregação. Vocês não estariam ouvindo essa pregação aqui se não fosse por causa de Cristo. É somente depois da obra do Salvador Jesus Cristo no mundo, como cumprimento da promessa do Salvador. É somente depois que ele realizou a obra dele na cruz. Somente por sua morte e ressurreição. Somente depois dessas obras maravilhosas do nosso Salvador é que você pode pensar que os apóstolos então saíram pelo mundo pregando o Evangelho. Eles não saíram antes disso. Não houve missão antes da obra consumada do Salvador Jesus. Vocês podem perceber que a mensagem da salvação de Cristo não podia ir ao mundo se essa obra não tivesse sido consumada. Porque não existe mensagem de salvação sem um Salvador. Não existe, não tem. Mensagem de salvação está baseado no Salvador. O capítulo 2 do livro de Gênesis, de Jonas, ensina que a permanência dele, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, apontava para a morte e a ressurreição do Salvador Jesus Cristo. Isso é o ensino que o próprio Senhor Jesus deu em Mateus 12. Ele pega o exemplo de Jonas e aplica a si mesmo para ensinar os seus discípulos sobre a sua morte e a sua ressurreição. E foi assim que Nínive recebeu a palavra de Deus. A morte e a ressurreição de Cristo estavam sendo prefiguradas na morte e na ressurreição de Jonas. Quando Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E assim, por meio da mensagem da morte e da ressurreição, abriu-se o caminho da pregação aos ninivitas. Os ninivitas chegaram a provar com antecipação dos benefícios e da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo por meio da pregação de Jonas. Foi uma situação realmente muito especial, irmãos. Quando Jonas estava pregando aos ninivitas, era a mensagem de Cristo que ele estava pregando, e mais, ele estava fazendo isso no Espírito de Cristo mesmo. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 10 a 3, diz que assim os profetas falavam, no Espírito de Cristo. Meus amados irmãos, ninguém se torna crente sem pregação do Evangelho. Ninguém permanece nessa salvação sem pregação do Evangelho. A pregação de Cristo salva pecadores, mas a salvação de Cristo também preserva pecadores nessa salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo conquista. É por causa disso que vocês estão aqui. Cristo preserva vocês. E Ele preserva vocês por meio da pregação, porque é a pregação que o Espírito Santo usa para operar no coração e nas vidas de vocês. E por causa disso, vocês devem realmente pensar sobre o significado do domingo. Se no domingo você escolhe outra coisa, que não está aqui no culto para ouvir a pregação de Cristo, o que você acha que vai acontecer? Somente Cristo é a fonte da vida eterna. Não apenas para vocês que estão aqui hoje, mas até para os ninivitas do passado. Cristo foi a fonte da salvação deles. O verso 3 fala alguma coisa sobre quem era essa cidade de Nínive. Capital da maior potência do mundo na época, o Império Assírio. Quem estudar um pouquinho vai ver o poderio assírio naquela época. E o texto até diz que era uma cidade grande. O
para percorrer de um extremo ao outro era necessário 3 dias de caminhada. Isso, para os padrões da época, indica que realmente era uma cidade grande, a capital do Império Assírio. Mas mais do que grande em extensão, Nínive era uma cidade importante para Deus. Deus realmente tinha um plano para a cidade de Nínive. E isso se revela depois, porque Deus até vai usar a Síria para castigar o povo de Israel. A Síria serve como um servo na mão de Deus para punir Israel por causa dos seus pecados. Por causa disso, está dizendo que Nínive era importante para Deus. Então Jonas, profeta, entra nessa cidade de 3 dias de caminhada, na sua extensão. Mas notem que ele começa a pregar uma mensagem muito curta. A mensagem de Jonas tinha 5 palavrinhas. Ainda 40 dias. E Nínive, porque no texto hebraico, e Nínive é uma palavra só. Será destruída, também é uma palavrinha só no hebraico. Ainda 40 dias. E Nínive será destruída. A mensagem de Jonas tinha 5 palavras. Eu não estou dizendo com isso que pregação tem que ser só 5 palavras, senão eu já estava reprovado já. É muito mais que 5 palavras. Mas pense que apesar da mensagem bem curta, os efeitos da pregação de Jonas começaram a aparecer já no primeiro dia de pregação. Então vamos ouvir mais sobre o resultado dessa pregação agora nesse segundo ponto. Deus opera a salvação em vocês concedendo arrependimento. Pregação, meus irmãos, é coisa poderosa. Pregação não é uma fala qualquer, não é um momento qualquer de conversa. Pregação é coisa poderosa, tem poder para converter pecadores. Tem poder para trazer de volta pecadores que estavam mortos em delitos e pecados. Mas isso não é porque a pregação mesma seja ela em si uma coisa tão poderosa assim. O poder de converter pecadores vem de Cristo, por meio da pregação. A pregação é o poder de Deus para a conversão de pecadores. O Espírito Santo usa a pregação para plantar no coração daquele que ouve fé e arrependimento. E foi por meio da pregação que vocês chegaram a crer. Foi por meio da pregação que vocês se arrependeram dos pecados de vocês. Como aconteceu com os ninivitas na época de Jonas. E a gente pode ver claramente isso nos versos 5 a 9. É uma descrição dos testemunhos externos em favor da conversão dos ninivitas. E notem que os primeiros a experimentar a poder da pregação de Jonas foram aquelas pessoas que estavam nas ruas de Nínive quando Jonas entrou na cidade pregando. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Essas pessoas creram em Deus. Essas pessoas que estavam ouvindo as palavras de Jonas creram em Deus. Agora, é claro, nós sabemos que a fé é um dom de Deus. A fé não é um poder próprio do pecador. E sabemos também que fé é um dom que vem por meio da pregação. Isso é Romanos capítulo 10, do verso 13 a 15. Então essas pessoas que nem conheciam a Deus eram pagãos. Pelo menos eles não conheciam a Deus tão bem como os judeus conheciam. Porque os judeus ouviam as pregações dos profetas, viam os sacrifícios, tinha a lei de Moisés, e esses povos não tinham. Mas mesmo assim, eles reconheceram Deus na pregação de Jonas. Isso é muito importante. Eles reconheceram Deus na pregação de Jonas e por causa disso, tanto adultos como crianças estavam se arrependendo e eles faziam jejuns,
Eles se vestiam de roupas feitas de tecido bruto, que serviam como sinais externos de arrependimento naquela época. Você até pode ver em Joel, capítulo 1, uma descrição desse modo de mostrar arrependimento. Então, notem como a pregação de Jonas está sendo uma pregação poderosa, porque foram poucas palavras, mas os efeitos da pregação foram muitos. Isso realmente nos ensina alguma coisa sobre pregação. Quando pregação é usada pelo Espírito Santo, primeiro, não é preciso falar muito. Não é preciso. Bastam poucas palavras. Segundo, não precisam ser palavras bonitas, eloquentes, sofisticadas, para que então a pregação comece a gerar os seus efeitos. Observe que nas poucas palavras de Jonas, você nem pode ver uma palavra bonita, uma palavra de salvação ali. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Não tem promessa aqui, não tem salvação aqui. Só destruição, só juízo. Mas está tendo efeito. Terceiro, o sucesso da pregação não depende do pregador. Pense mais uma vez sobre Jonas. O que é que Jonas queria? Jonas queria exatamente aquilo que ele estava dizendo, a pregação dele. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E ele sai da cidade e fica esperando Deus destruir a cidade. Era isso que Jonas queria. Se dependesse de Jonas, os ninivitas estavam perdidos. Mas a eficácia da pregação não depende do pregador. A eficácia da pregação depende do Espírito Santo, que usa a pregação como um instrumento na mão de um trabalhador habilidoso. O Espírito Santo sabe o que faz com a pregação. Ele tanto pode condenar como ele pode salvar. Por isso, meus amados irmãos, pregação é um fenômeno espiritual. Deus usa a pregação para salvar pecadores e para edificar a sua igreja. Ele faz isso independente das fraquezas do pregador. Isso não quer dizer que então o pregador vai dizer, bom, não depende de mim, depende do Espírito Santo, eu posso ir de qualquer jeito para lá, né? Não, claro que não. Aqueles que foram chamados para o santo ministério devem viver conforme essa santa vocação, mas não depende dele. É obra do Espírito Santo. Pregadores são despenseiros dessa graça. Por causa disso, vocês não devem ter o culto e a pregação do santo culto como uma coisa qualquer. De jeito nenhum. Não pense que pregação é aquele momento chato do culto, quando vocês têm que ficar sentados por quase uma hora ouvindo alguém falar, e falar, e falar, e falar. Para as pessoas que perecem, pode ser que pregação é loucura. Mas para os que creem, é poder de Deus para a transformação de pecadores. Isso é pregação. Por causa disso, a preparação para o culto deve começar não apenas aqui, quando você chega aqui na igreja. Preparação para o culto começa em casa. E mais, não começa no domingo quando vocês estão acordando. Começa no sábado à noite. Cristãos, já desde o sábado à noite, como já o povo de Deus fazia no Antigo Testamento, eles chamavam a sexta-feira, a véspera do sábado, que no Antigo Testamento era o dia de encontro pactual com Deus, eles chamavam sexta-feira de dia da preparação. Os puritanos chamavam domingo de feira da alma. E no sábado eles estavam preparando a sua alma para a feira, fazendo a sua lista de compras.
Eles sabiam que eles precisavam abastecer as suas despensas para o restante da semana. Então eles espiritualmente se preparavam para ir à feira da alma e voltar com as suas sacolas cheias. Pode ser que, vindo para a igreja, você nem sempre vai ouvir o que você quer. Vindo para a igreja, nem sempre você vai ouvir o que você gosta. Vindo para a igreja, nem sempre você vai ouvir o que você concorda. Pense sobre Jonas mais uma vez. O que estava na cabeça de Jonas? Jonas concordou com Deus quando disse, levanta e vai para a grande cidade de Nínive. Jonas não concordou. Mas foi o erro de Jonas. Nem sempre ouvimos aquilo que concordamos, gostamos ou queremos ouvir. Mas devemos sair de nossas casas dispostos, prontos, preparados para chegar aqui e ouvir a palavra de Deus. Não o que a gente quer ouvir, isso não importa. O coração que foi conquistado por Cristo, ele sai de casa desejoso de ouvir a pregação e de reconhecer na pregação a voz do bom pastor. Crente, ele se deleita em reconhecer a voz do Salvador Jesus Cristo na pregação. Ele se regozija com o ensino que ele recebe por meio da pregação. Ele se regozija, se alegra com o anúncio de perdão dos pecados que ele ouve por meio da pregação. Ele se consola com a promessa de que todo o pecado e todo o mal que ainda eles têm de enfrentar nesta vida são perdoados e um dia acabará completamente. A pregação causa isso em você? Causa? Meu iPad aqui está uma graça. Corta isso na gravação. A pregação está causando isso nos ninivitas. Os ninivitas nem faziam parte do povo de Deus. Mas notem, eles reconheceram a voz de Deus na pregação de Jonas, que nem mencionou o nome de Deus, nem falou sobre salvação, nem falou sobre perdão, nem falou sobre arrependimento, só falou sobre juízo. Mas os ninivitas, um povo pagão, reconheceu Deus na mensagem de juízo, de castigo de Jonas. Os ninivitas não sabiam a metade do que vocês sabem sobre Cristo, sobre o Evangelho. Mas apesar disso, eles estão conseguindo enxergar Cristo, enxergar Deus na mensagem da pregação. A pregação do profeta foi tão poderosa, que não foram apenas as pessoas que estavam na rua da cidade de Nínive, ouvindo o profeta quando ele estava falando essa mensagem. Lá no palácio real, o rei sentado no seu trono, quando os servos chegam para o rei e diz para ele o que o profeta havia falado, o rei treme no trono. E o rei começa a mostrar os mesmos sinais que aqueles que estavam na rua, que ouviram diretamente do profeta, tiveram. Agora o rei ouvindo a mensagem já pela boca de terceiro. Ele está tendo o mesmo testemunho de arrependimento. Então, algumas coisas também chamam a atenção da atitude do rei diante da mensagem do profeta. Ele mesmo se humilha em sinal de tristeza pela ofensa que ele havia cometido contra Deus. Você pode ver no verso 6.
Ele decretou que tanto homens como animais deviam mostrar também essa tristeza e essa ofensa contra Deus, os versos 7 e 8. Ele reconheceu que Deus era quem estava por trás daquelas palavras que o profeta estava proferindo. O início do verso 8 fala isso. E ele decretou que todas as pessoas abandonassem a violência, o seu mau caminho, no que eles tinham andado. Provavelmente esse mau caminho é uma referência à idolatria que era reinante lá. Então eles deveriam abandonar tudo isso. E o rei entendeu que eles tinham ofendido a Deus. Mas eles também entenderam nessa palavra de juízo que Deus estava chamando eles ao arrependimento. E mais, eles enxergaram por trás das palavras de juízo de Jonas um Deus que é misericordioso com aqueles que se arrependem. Já pensou, irmão? Vocês estão ouvindo a pregação aqui e vocês vão para casa talvez alegres, porque talvez gostaram da pregação. E quando vocês chegam em casa e compartilham com a pregação com o seu familiar, com o seu vizinho, com o seu amigo, você está tão empolgado porque a pregação foi uma bênção que até as pessoas que ouvem a mensagem pela boca de vocês, eles também se animam com a mensagem e talvez até vêm visitar a igreja, porque eles estão ouvindo que aqui tem pregação fiel do Evangelho. Então veja como pregação tem poder na vida de vocês e até na vida dos outros que vão ouvir somente pela boca de vocês. Agora, se ao contrário disso, se a atitude de vocês diante da pregação é a atitude de alguém que pregação é só mais um momento chato do culto. É só um momento que vocês têm que ficar aqui esperando alguém falar durante um bocado de tempo. Como é que vocês vão compartilhar essa mensagem com os outros? Alguém vai se animar quando você disser para eles a mensagem que vocês ouviram? Eu acho que não. Mas o rei não ouviu a mensagem de Jonas. Mas ele realmente foi impactado quando eles ouviram as palavras que havia saído da boca do profeta por meio dos seus servos. Isso é maravilhoso. Isso mostra o poder do Evangelho, o poder da pregação. Por isso, meus amados irmãos, aquele rei reconheceu na mensagem do profeta o Deus justo, irado, mas um Deus misericordioso, um Deus propenso ao perdão. Eles reconheceram de um lado que eram pecadores, mas eles também reconheceram que não apenas os seus pecados ofendiam a Deus e que eles mereciam o castigo por causa dos seus pecados, mas eles enxergaram mais. Em meio ao terror causado pelas palavras do profeta, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Um arrependimento sincero brota no coração daqueles pagãos. E o arrependimento dele se torna visível nessas ações que você pode ler do verso 5 até o verso 9. E se alguém duvidar de que realmente aquilo é um arrependimento verdadeiro, porque alguns dizem, não, isso é porque eles estão sendo ameaçados de castigo, então eles estão com medo e estão mudando. Mas se alguém desconfia do arrependimento dele, então vá para Mateus capítulo 12, verso 41, e veja o que o Salvador Jesus fala do arrependimento dos ninivitas. O Senhor Jesus diz, ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Como é que ele vai se levantar no juízo para condenar? Onde eles estão? Eles não estão no lugar dos condenados. Estão no lugar dos que julgam. Eles se arrependeram de verdade. Agora, por quê? O que é que eles estão se arrependendo e mostrando prontidão para trocar o seu antigo estilo de vida pecaminoso por um estilo novo de vida para servir a Deus?
Será que é porque eles de repente decidiram, eu vou me converter para Deus? Será que pecadores têm esse poder de converter-se a si mesmo a Deus? Não tem, não. Pecadores têm por natureza odiar a Deus, não amar a Deus. É claro que as coisas que estão acontecendo é obra do Espírito Santo que está por trás da pregação. É por isso que eles estão ouvindo e crendo na pregação de Jonas. É por isso que eles estão confiando que os seus pecados serão perdoados por Deus. É por isso que eles tiveram a esperança de que Deus, que estava irado por causa dos pecados dele, desviaria a sua ira deles para não destruí-los. O verso 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Deus ouve o clamor dos que se arrependem. Deus perdoa os pecados daqueles que procuram por Ele. É por isso que vocês podem confiar em Deus. Mesmo quando nos momentos de fraquezas vocês ainda experimentam pecados. Mesmo quando vocês caem, quando vocês tropeçam, vocês têm um Deus no céu que perdoa pecados. Vamos ver um pouco mais sobre isso agora nesse último ponto. Os ninivitas aprenderam no passado sobre o perdão dos pecados. Eles sabiam que eles tinham ofendido a Deus com sua idolatria, com sua violência, com todos os seus pecados, mas eles realmente criam que Deus podia perdoá-los e desviar a condenação deles. Então, pensem, mesmo sem eles conhecerem tão bem a Deus, eles não faziam parte do povo de Israel. Mesmo assim, eles conseguiram enxergar a misericórdia de Deus nas palavras de juízo que o profeta anunciou. Isso não é coisa fácil. Não foi porque eles, ouvindo a pregação, de repente eles disseram, rapaz, eu vou deixar de ser esse pecador que eu tenho sido até hoje, e aí a partir de hoje eu vou ser alguém que confia em Deus. Não. A chave aqui não está no homem e no poder do homem de se arrepender. A chave aqui está em Deus, no Deus que se revela. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Atrás dessas palavras de juízo, Deus se revela como Deus misericordioso, como Deus perdoador. Isso é obra e eficácia do Espírito Santo. Não está no poder do homem. Deus se revela a pecadores. Ele se deixa a ser conhecido e encontrado por pecadores. Isaías 65, verso 1, fala exatamente isso. Fui achado pelos que não me procuravam. Os ninivitas acharam Deus na pregação e o buscaram com arrependimento, com sinais visíveis. E logo descobriram esse Deus que se revela misericordioso e bom. Essa verdade de que Deus é misericordioso e bom não era desconhecida de Jonas. Jonas sabia disso. Capítulo 4, verso 2. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarse, porque sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Jonas sabia que Deus era esse Deus misericordioso e bom, que iria perdoar os ninivitas, mas ele não quis anunciar essa mensagem aos ninivitas. Ele esconde a misericórdia de Deus atrás das palavras de juízo. Mas nem a fraqueza do profeta é suficiente para impedir que Deus se revele ao pecador quando ele quer salvar esse pecador. Nada impede, nada. Deus é poderoso por meio da pregação e soberano naquilo que quer fazer. Nem sabemos ao certo, até os historiadores, comentaristas ficam confusos, como eles conheciam a Deus.
Eles eram um povo pagão. Jonas nem mencionou o nome de Deus na pregação. Como é que eles sabiam sobre Deus? Chegue lá para os índios lá e fale algumas coisas sem mencionar Deus, nem Jesus Cristo. Como é que eles vão saber que a gente está falando de Deus e de Jesus Cristo? Bom, o fato é que a fama do Deus de Israel realmente havia se espalhado pelo mundo antigo. Você pode, por exemplo, lembrar-se na época de Abraão e especialmente na época de Salomão, que a rainha de Sabá, por exemplo, está vindo de longe por causa de quê? Lá em 1 Reis, capítulo 10, verso 1, fala sobre a fama do Deus de Israel. Então, provavelmente as nações ali em volta sabiam do nome do Deus de Israel. Como Israel conhecia Baal, como Israel conhecia Astarote, como conhecia outros deuses. Sabia que as nações adoravam esses deuses. Mas essas nações não conheciam esse Deus na intimidade. E agora Deus está revelando a sua intimidade para esses pecadores, como ele fazia com o seu próprio povo. Apesar desse conhecimento que os ninivitas estão recebendo sobre o Deus de Israel, isso nem chega perto daquele conhecimento que vocês têm sobre esse Deus. Nem chega perto. Por exemplo, eles não sabiam que Deus, ele não perdoa pecados sem castigar os pecados. Não existe esse tipo de perdão só de, tá bom, tá perdoado. Quando você peca contra o seu irmão, e você pede perdão a ele, e que ele diz está perdoado, o seu perdão não está baseado nas palavras dele, de jeito nenhum. O seu perdão está baseado na obra de Cristo na cruz. É o castigo de Deus sobre o seu Filho na cruz que perdoa os pecados de vocês. A ofensa que vocês cometem uns contra os outros levou Cristo de vocês para a cruz. Possivelmente os ninivitas nem conheciam o que tinha acontecido com Jonas um pouco antes, que Jonas tinha sido engolido por um grande peixe, que passou 3 dias e 3 noites lá. Talvez eles nem sabiam disso. Mas vocês sabem muito mais do que isso. Vocês sabem que não apenas isso aconteceu, mas que esse acontecimento na vida de Jonas estava apontando para o Salvador, Jesus Cristo, que passou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Vocês sabem que o Salvador de vocês teve de morrer pelos pecados de vocês. Vocês sabem que esse Salvador teve que sofrer o castigo que vocês mereciam sofrer. Os ninivitas não sabiam nada disso. Eles tinham, apesar disso, a mesma esperança que vocês têm. Sem conhecer o Salvador, eles tinham a mesma esperança no Salvador, que pode desviar a ira de sobre si. Essa esperança eles tinham. Essa esperança vocês têm. E por causa dessa esperança, Nínive não foi destruída naquele momento. Alguns dizem que isso era o ano 760 a.C. Eles podiam ter sido destruídos ali por causa dos pecados deles. Mas por causa da confiança que eles tiveram no Deus misericordioso, Deus não despeja a sua ira sobre eles naquele momento. Na verdade, a destruição completa de Nínive, da cidade de Nínive, só vai acontecer no ano 612. Então, 150 anos depois dessas palavras, é que de fato a cidade é destruída. Por que essa geração de ninivitas não recebeu o castigo naquela hora, mas somente a geração 150 anos depois é que é castigada? Porque aquela geração se arrependeu. Mas agora outra geração pecaminosa não se arrependeu. Aquela geração alcançou o favor do Senhor. Essa geração não alcançou o favor do Senhor. Por causa da confiança dos ninivitas, Jesus até promete, nesse texto que lemos de Mateus 12, 41, que como recompensa eles vão se levantar no dia do juízo para condenar pecadores. Confiança no Deus que perdoa os pecados. Essa promessa foi levada aos ninivitas por meio
da palavra de ameaça de Jonas, palavra de juízo que Jonas pregou. Mas vocês não. Vocês recebem essa mensagem de salvação não por meio de Jonas, mas como o próprio Senhor Jesus disse, por aquele que é maior do que Jonas. Salvador Jesus Cristo, na pregação, vem ao encontro de vocês e fala ao coração de vocês. Somente Cristo é o Salvador de vocês. O Salvador que envia a palavra a vocês. O Salvador que todos os domingos tem vindo ao encontro de vocês no santo culto do Senhor e tem falado com vocês na pregação. O Salvador que por meio da pregação e da obra do Espírito Santo tem operado a fé e o arrependimento no coração de vocês. O Salvador que promete a remissão dos pecados, a vida eterna. Por isso, meus irmãos, valorizem esse momento. Valorizem isso. A liberdade de culto. Não desanimem. Esse mesmo Deus prometeu que cada vez de novo estará no meio de vocês. Esse privilégio de ouvir a voz do Salvador possa se repetir domingo após domingo. Para vocês, mais do que isso. E vocês não deixem de levar essa mensagem para os pecadores que perecem. Então vocês vão ter motivo de louvar a Deus. Amém.